tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quantos podem glorificar a Deus? Eu vou repetir mais uma vez, vou precisar da vossa atenção, porque nós vamos contar uma história bíblica, isto é, de maneira clara e objetiva, sem tanta eloquência ou expressão acalorada, para que você entenda esta parábola por um outro ângulo. Certamente todos nós conhecemos esta história bíblica intitulada A Parábola do Bom Samaritano, mas nós vamos observar ela por ângulos diferentes, para que a gente compreenda o real sentido e o porquê de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter contado esta parábola. Primeiramente, fique com a sua Bíblia aberta. Por gentileza, eu quero pedir isto aos irmãos, que enquanto nós estivermos ministrando, nós vamos estar fazendo uso deste texto e consultando outras referências. O que leva o Senhor Jesus a relatar, a contar esta parábola, parte de uma conversa, a começar pelo versículo 25. O versículo 25 vai nos dizer que um certo doutor da lei vai se levantar, e ele se levanta diferente da igreja, que diferente deste doutor aqui, a igreja tem se levantado nesses dias para fazer o ide do Senhor, para orar, para pregar a palavra. Mas este doutor, ele vai se levantar com uma má intenção. E não fiquem admirados por haver, nos dias em que nós estamos vivendo, pessoas que se levantam contrárias à obra do Senhor, cuja intenção não é fazer a obra progredir, mas o contrário disso, fazer a obra regredir. Para tais pessoas, o meu conselho nesta noite aos verdadeiros crentes é que não se associem com esse tipo de gente. A obra avança com aqueles que têm visão do céu e que estão esperando a volta de Jesus. O crente de verdade, ele se associa, busca se associar com quem está
querendo ver a obra crescer. E este homem, ele se levanta com uma má intenção. E a intenção deste homem era tentar Jesus. Observe claramente que o versículo 25 diz isto. Levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que a Bíblia está nos dizendo que este homem, ele não era nada mais, nada menos do que um doutor da lei, um intérprete da lei, cuja pergunta tinha como intenção pegar o nosso Senhor em algum deslize de palavra. Mas para a má sorte deste homem, ele não estava direcionando uma pergunta para um homem qualquer. Ele estava direcionando uma pergunta para aquele que é a própria sabedoria em pessoa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Note a audácia e a ousadia deste homem e o elogio. Nós precisamos redobrar o cuidado em relação a elogios indevidos. Não é que o elogio não seja necessário, mas note que este homem, ele está dizendo: Mestre, nós temos vivido um tempo em que muitos querem ser chamados de mestres, muitos querem estar em evidência, e o inimigo é sabedor do ego humano e muitas vezes se aproxima com a intenção de fazer o homem auto se engrandecer a si mesmo. E aí este homem está dizendo para Jesus: Mestre. E de fato Jesus é mestre, não só mestre, mas é Senhor dos senhores, e está nesta noite aqui em Rio Grande, neste culto, está com a igreja. Quem está sentindo a presença dele nesta noite? Mas vamos continuar um pouquinho a história, para poder chegarmos na parábola que Jesus vai contar para este homem. Este homem tem como objetivo querer saber como adquirir a vida eterna, como se fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus, entendendo a pergunta e sabendo a má intenção deste homem, o versículo 26, Jesus vai responder para ele. Sabendo que ele era um doutor, Jesus diz: o que está escrito na lei? Como tu lê? Aí eu faço uma aplicação para nós que somos crentes. Todos nós somos portadores, não às vezes só de uma Bíblia, mas de 2, 3 traduções diferentes. Mas a pergunta que nós deixamos aqui: como estamos compreendendo, entendendo esta Bíblia que nos é trazida por cada um de nós para os cultos? Jesus nos faz essa pergunta nesta noite também. Como é que nós estamos compreendendo? Porque existe aquelas pessoas que buscam na Bíblia encontrar passagens para sustentar os seus pecados. E quando se deparam com estas palavras, eles ficam alarmados, ficam espantados, até porque a Bíblia, ela não encobre pecado de ninguém. É interessante notar na genealogia de Jesus Cristo, que quando vai contando ali a ordem da linhagem de onde veio Jesus, a Bíblia vai dizer claramente que Davi gerou da que era mulher de Urias a Salomão. A Bíblia revela tudo, missionário Josivaldo. A Bíblia, ela traz do céu uma revelação para todos aqueles que querem andar em uma maneira que venha agradar a Deus nesta terra. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é a regra, ela é a prática para todos aqueles que querem com prudência se conduzir nesta terra. E Jesus está dizendo para aquele homem: como é que tu interpreta? Como é que tu entende? Quase todo mundo tem uma Bíblia em casa.
Alguém diz assim: eu tenho uma Bíblia em casa, mas só simplesmente tem a Bíblia, mas não tem conhecimento do autor da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio não está em ser quase crente, o negócio não está em ser simpatizante dos hinos que o crente canta, o negócio não está em ter uma Bíblia em casa e achar que por causa disso estar tudo bem. Não, senhores. Se nós atentarmos para Lucas, no capítulo de número 13, algumas pessoas vão colocar uma situação para Jesus a respeito de um sacrifício que estava sendo feito pelos galileus. E os indagadores, chegando para Jesus, disseram para Jesus a respeito daquele acontecimento. E aí Jesus vai dizer o seguinte: vocês estão pensando que esses galileus que Herodes mandou matar, cujo sangue misturou com os sacrifícios que eles estavam sacrificando, vocês estão cuidando que eles são mais pecadores do que os demais homens, do que os outros galileus, por terem praticado tais coisas. Aí Jesus diz assim: não, senhores, antes eu vos digo a todos, se vos não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Louvado seja Deus. Não tem meio termo. Ou se arrepende e aceita Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, para garantir o direito de morar no céu de glória com Ele, ou a trombeta de Deus vai tocar. A igreja que está anelante e aguardando ansiosamente a volta de Jesus, ela vai ouvir o soar da trombeta de Deus e vai se encontrar. Quem vai? Aonde está a igreja que vai ao encontro do Senhor? É para esta igreja que nós estamos pregando nesta noite. Nós vamos continuar a leitura. Continue com a sua Bíblia aberta. E é interessante que o homem, ele vai referir para Jesus a maneira como ele interpreta a Bíblia, a maneira como ele compreende a Bíblia. E aonde está isso, missionário Bezael? No versículo de número 27, quando Jesus pergunta no versículo 26, como está escrito, como é que tu entende? No versículo 27 ele vai dizer que a maneira que ele entende a Bíblia é desta forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí no versículo 28, Jesus vai dizer para esse homem: respondeste bem. Rapaz, isso aqui é muito profundo. Jesus disse para ele: olha, tu respondeu bem. Portanto, qual era a pergunta do doutor da lei? Ele queria saber como faria, ou como fazer para herdar a vida eterna. E ele mesmo respondendo para Jesus como deve ser feito. E é por esta razão que Jesus está dizendo: meu filho, tu respondeu muito bem, faze isto e viverás. Mas isso aqui é muito profundo, porque há exemplo de muitas pessoas nos dias atuais que querem se justificar em cima de erros alheios. Este homem vai fazer semelhante. Alguém às vezes não quer aceitar Jesus, mas ele se auto-engrandece a si mesmo, dizendo: mas pelo menos eu não faço isso, pelo menos eu não faço aquilo, pelo menos eu não estou roubando, pelo menos eu não estou mentindo. Não existe isto. Este homem, diante da resposta de Jesus, ele vai querer se justificar a si mesmo, dizendo: quem é o meu próximo? Que ordinareza de um homem que era doutor da lei, não saber quem era o seu próximo. Mas acontece que Jesus, percebendo que ele queria era conversa, aí no versículo de número 30, eu quero conjecturar aqui, isso aqui é coisa de cabeça de pregador, não está na Bíblia, mas é como se Jesus estivesse dizendo para aquele doutor da lei: tu não entendeu ainda nada?
Tu não compreendeu quem é o teu próximo. Muito embora tu tenha referido o que tu deva fazer, preste atenção que eu vou te contar uma parábola, para que tu entenda de uma vez por todas, nesta parábola, quem é o teu próximo. Larga esta ideia de querer te justificar pelos erros alheios. É necessário hoje, não é ontem nem amanhã, é hoje, o dia de se tomar uma decisão em relação a Cristo. É hoje, se chama hoje. Louva o nome do Senhor. A ação da igreja, interceda aí na sua cadeira, ore em espírito, porque é uma batalha travada. Louvado seja o nome do Senhor. Há cristãos que vêm para a igreja simplesmente por vir, meus irmãos, minhas irmãs, é guerra, é batalha. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Enquanto esta igreja se reúne nesta comunidade, as espadas estão comendo aí no mundo espiritual. Ah, se Deus abrisse os olhos dos crentes para ver o total de anjo que o Senhor tem em volta deste lugar, guardando a minha vida, guardando a tua vida, guardando esta igreja. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus dá ordem aos seus anjos para que eles fiquem acampados em volta daqueles que o temem. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Quantos podem glorificar a Ele? A presença do Senhor está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí Jesus conta agora a parábola, e eu quero cuidadosamente, minuciosamente, junto com você, pela Bíblia, compreender o que Jesus quis passar para este homem que estava indagando ele. Note que Jesus começa a parábola dizendo para ele: descia o homem. Agora, da onde ou de onde este homem está descendo? De Jerusalém. Este é o cenário da humanidade. Este é o contexto da história de toda a humanidade desde o princípio. Se nós formos lá para Gênesis, por ocasião da queda de Adão, desde Adão os homens estão descendo. E é interessante que Jesus usa aqui o verbo descer. Jesus está dizendo que este homem, ele estava descendo de onde? De Jerusalém. Todos nós sabemos que Jerusalém é a cidade do grande rei. Em outras palavras, Jerusalém significa casa de paz, habitação da paz. Quando o homem lá no Éden agride a Deus com seu pecado, ofende a Deus com seu pecado, aí ele faz com que todos os seus descendentes começam a declinar, comecem a descer. De Adão até o presente momento, toda a humanidade está descendo da presença de Deus. E se você observar esse capítulo de número 10, a partir do versículo, por exemplo, de número 13, Jesus menciona aqui várias cidades, como por exemplo a cidade de Betsaida, a cidade de Corazim, a cidade de Tiro, a região de Sidom. Mas na parábola Jesus não menciona nenhuma dessas cidades, mas Jesus vai dizer a doutor da lei que o homem descia da presença de Deus em direção a qual cidade? A cidade de Jericó. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 6, por gentileza. E eu quero te fazer compreender que a cidade de Jericó, mencionada por Jesus nesta parábola, ela nos representa, ou ela tem a representação, simbolicamente falando, do mundo. Porque o capítulo de número 6, o versículo 26, quem encontrou, diga amém. Josué capítulo 6, versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Quem entendeu, diga amém. Jericó significa lugar de maldição.
Quem decide deixar a presença de Deus, ele caminha a passos largos para Jericó, para a perdição. E é interessante notar que a palavra de Deus para Josué é que seria maldito aquele que reedificasse a cidade. E eu quero convidar você para ver no livro 1 dos Reis de Israel, o capítulo de número 16, abra sua Bíblia por gentileza, e o versículo de número 34, para você compreender uma coisa, como Deus, conforme o que escreveu Jeremias, no primeiro capítulo do seu livro, e o versículo de número 12, quando ele diz: eu velo para cumprir com a minha palavra. O Deus que está sendo pregado aqui nesta noite ainda é o Deus que cumpre com a sua palavra. Quem pode receber esta palavra? Louvado seja Deus. E Deus tinha dito que aquele que reedificasse Jericó, quando lançasse as pedras fundamentais, quando desse início, morreria o seu primeiro filho. Encontrou aí? Quer compartilhar a mensagem comigo? Leia aí. Josué, capítulo 16, versículo 33, 34. Leia aí. Primeiro Josué. Não. Primeiro Reis, 16, 33, 34. 34 e 35. E em seus dias, Reuel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo de Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Quem pode glorificar a Deus? Deus cumpre palavra, irmãos. Deus cumpre palavra. Deus disse para Josué que aquele que reedificasse Jericó iria sofrer essas penas aqui. E a Bíblia é bem enfática, segundo a palavra que o Senhor falara pelo ministério de Josué. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque nós estamos recorrendo à Bíblia para os irmãos compreender que Jesus não está contando a parábola de forma aleatória. Jesus está dizendo para este homem que havia lhe perguntado a respeito do que fazer para herdar a vida eterna, que tanto ele, que se achava um intérprete, um doutor da lei, como todos os demais homens, constantemente estão descendo da presença de Deus em direção a Jericó. Muitos crentes têm descido da presença de Deus e têm estado em lugar de maldição, mas nós queremos te convidar em o nome de Jesus Cristo a retornar mais uma vez para Jerusalém, para o lugar aonde o Senhor quer ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando o homem decide deixar a presença de Deus e ir em direção a Jericó, consequentemente ele vai cair na mão dos salteadores. Não é assim que a Bíblia está dizendo aí? E quem são os salteadores na mão de quem este homem caiu? São os demônios que estão à disposição de Satanás. São aqueles que tiram a paz do mundo, são aqueles que roubam os sonhos, são aqueles que frustram as expectativas. Quando este homem desce da presença de Deus e vai para Jericó, ele cai nas mãos dos salteadores. Quando nós olhamos aqui para uma tribuna como esta, a gente vai observar que todos estes homens em um outro momento decidiram deixar a presença de Deus e se deslocar para Jericó, e muitos deles caíram nas mãos dos salteadores. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, o demônio, ele não pode matar o crente, o inimigo não pode matar o crente. Ele pensa que ele destrói o crente, mas quando na palavra de Deus nós encontramos uma expressão quase morto ou meio morto, eu abro a minha boca para glorificar a Deus. Missionário Josival,
Geraldo, porque em um certo momento da minha vida, o inimigo me cirandou, fez o que queria fazer, mas para a glória de Deus, ele não levou a minha vida. O Senhor me encontrou e me colocou na sua presença, para nesta noite dizer para você que me ouve: eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que os demônios têm feito com a tua casa, eu não sei o que Satanás, quais são os projetos que ele tem investido para tirar o teu sossego na tua casa, no meio da tua parentela, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele está aqui nesta noite para mais uma vez te fazer viver, para mais uma vez te dar vida e vida com abundância. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mas a parábola continua, meus irmãos. E aí o homem está lá, caído, quase morto. Aí Jesus vai agora dizer que pelo aquele mesmo caminho passaram algumas pessoas. A primeira pessoa que passou ocasionalmente por aquele caminho também descia. Observa que aparece aí na Bíblia a palavra descer. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Este sacerdote, eu quero vos dizer nesta noite, que ele representa todas as religiões do mundo. E com isto eu quero dizer também que a religião não pode salvar ninguém, porque este sacerdote, representando as religiões do mundo, ele passou e viu o homem caído, mas ele não pôde fazer nada por ele. E a Bíblia diz que ele passou de largo, olhou, mas não pode fazer. E nós estamos vivendo um cenário em que as pessoas estão brigando por denominações, por prática ou por placas de igreja, mas a placa não salva ninguém, mas quem salva é Jesus Cristo de Nazaré, o qual está sendo pregado aqui nesta noite. Aí Jesus continua a parábola dizendo, a partir do versículo de número 32, de igual modo também um levita passou por aquele caminho, e quando viu aquele homem, também não pôde fazer nada. E Jesus coloca um levita na parábola, por quê? Porque aquele levita, ele vai representar o judaísmo naquela época, a saber, o próprio homem que estava indagando Jesus acerca do que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus coloca a pessoa do doutor da lei dentro da parábola. Afinal, ele não havia compreendido, e é por esta razão que Jesus está contando a parábola para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo de número 33 vai nos dizer: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. E aqui está a grande diferença, porque os irmãos sabem quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram rejeitados e ignorados pelos judeus, mas Jesus vai pôr em contraste aqui um samaritano com um sacerdote, com um levita, e que foi justamente um povo rejeitado, que olhou, um homem de um povo rejeitado, que olhou aquele homem caído e teve compaixão dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que foi que o samaritano fez? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Os irmãos sabem muito bem que azeite na Bíblia é uma representação do Espírito Santo de Deus, e sabem também que vinho na Bíblia quer dizer alegria. Quando Jesus quando ele deu início ao seu primeiro milagre, faltou o vinho na festa em Caná da Galileia, faltou o vinho, acabou a alegria. Mas quando Jesus multiplica ou transforma a água em vinho, a alegria é restaurada para aquele casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma aplicação nesta noite. Todos nós que aqui estávamos sem brilho, estávamos sem esperança, estávamos sem Deus no mundo, não tinha sentido a vida, não tinha alegria, até Ele nos encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. E
e colocar na nossa vida a presença gloriosa. Quem tem a presença do Espírito Santo aqui? Quem tem a presença do Espírito Santo? Não há motivo para nós estarmos tristes, não há motivo para nós andarmos depressivos, não há motivo para andarmos entristecidos em um canto, em um quarto isolado e chorando, porque nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo. Só quem tem a presença do Espírito e pode levantar a mão para o céu e glorificar ao Senhor nesta noite. O estágio em que nós nos encontrávamos, meus irmãos, era terrível. Ninguém dava uma prata furada em nós, mas aí vem o samaritano e nos encontra. Ninguém dá valor, mas eu vou cuidar da ferida. Ninguém quer, a sociedade não quer, mas eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Você não era para estar aqui nesta noite, mas o samaritano te encontrou, colocou azeite na tua ferida, te deu alegria, te deu esperança. Quem pode adorar, quem pode glorificar, só aqueles que têm o Espírito e receberam a alegria da salvação. Eu te convido a glorificar o Senhor nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Só quem tem o Espírito, só quem foi achado por Ele, só quem já passou pelo vale e quem sabe achou que não ia sair de lá, mas Ele te encontrou e te colocou aqui. É você mesmo que Ele quer te encontrar para adorar a Ele nesta noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Coloca azeite, coloca vinho, põe no seu próprio animal. Observe algo interessante aqui. Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores. Quando Jesus conta a parábola e diz que aquele samaritano colocou sobre o seu próprio animal, ele está falando em outras palavras com ele mesmo. Jesus levou sobre os seus ombros o nosso fardo insuportável de pecado. Aquilo que iria nos levar para a morte, Jesus levou sobre si. Mas para a glória de Deus, Ele cravou na cruz e expôs publicamente aquilo que era contra nós e triunfou sobre o pecado na cruz. E hoje nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aí Ele nos coloca sobre o seu animal e leva para uma estalagem. Estalagem aqui é a representação da igreja. Aqui está o Márcio Nilson, que é dirigente de igreja, e aqui está aqueles que foram achados por Jesus para serem cuidados por Ele. Aqui está o Gleber, que também é uma pessoa que foi encontrada por Jesus para cuidar daqueles a quem Jesus encontrou. Porque quando Jesus leva para a estalagem, Ele puxa do bolso 2 dinheiros e diz para o hospedeiro: hospedeiros somos nós, responsável por cuidar do povo de Deus. Há uma responsabilidade sobre os meus ombros. Eu não queria estar aqui, e a Bíblia diz que a quem muito é dado, mas é cobrado. E eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde eu estava, eu sei de onde Jesus me tirou, e é por esta razão nesta noite que eu estou pregando o nome dEle e te dizendo que Ele é a causa maior de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí este homem, ele é deixado na igreja. Aí vem discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. Escola bíblica dominical, culto de ensino. Este moço aqui que está me olhando, preparem-se que daqui com alguns bons dias, oh, louvado seja o nome do Senhor. Não conheço, mas o Senhor me fala a respeito deste moço aqui, que daqui com alguns bons dias, gravem isto, o Senhor está levantando ele como alguém que vai ser um portador da palavra dele neste lugar, para a glória do nome do Senhor. Quem pode receber esta palavra? Oh, aleluia! Quem já me viu pregar sabe que eu não sou de estar profetizando muito, até porque a palavra pregada é a maior profecia.
E eu não sou incrédulo enquanto às profecias. E eu creio que o Senhor ainda fala. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem nós estávamos ali em Engenho do Lago, e o Senhor falou comigo e confirmou. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem é deixado na igreja. E eu quero fazer uma aplicação aqui. Quando o samaritano tira 2 dinheiros, ele vai dizer algo interessante. Nós vamos já caminhar para encerrar. Ele diz assim: olha, cuida dele, e tudo que tu gastares a mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Escute o que eu vou dizer aqui. Alguns deixaram de trabalhar na igreja porque às vezes seus nomes não são lembrados, não são mencionados. E eu vou falar algo aqui com tristeza. Mas certa feita alguém me disse que não trabalharia mais na igreja, porque na hora de se fazer os agradecimentos, se chamava nome de A, se chamava nome de B, e o nome dele. Mas graças a Deus que ele contou isso para mim. Na mesma hora eu citei um texto da Bíblia para ele, e eu disse que quando Jesus mandou os discípulos ir pregarem, e eles voltaram e disseram para Jesus, está aqui no capítulo de número 10, eles disseram: mestre, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus olhou para ele e Jesus disse assim: olha, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós outros, mas se vocês querem ficar alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no céu. Não deixe de trabalhar porque o seu nome não está sendo lembrado. Não deixe de trabalhar porque alguém está falando de você. Não deixe de trabalhar porque alguém cismou com tua cara e agora está te chamando de irresponsável, dizendo que você agora só trabalha para a igreja. E aonde o crente vai trabalhar não é para Jesus, não é na igreja. Então trabalhe para Ele, porque Ele não vai ficar devendo para ninguém. O serviço que eu estou prestando, o serviço que você está prestando, o serviço que essa mocidade está prestando para o Senhor, o serviço que esse vocal está prestando para o Senhor, coloque no coração de vocês, em nome de Jesus, essa palavra: não vai ficar sem recompensa. A menos que não tenha sido feito para Ele. Mas se é para Ele, Ele mesmo vai trazer o galardão. Jesus disse: eis que venho sem demora, e comigo eu trago o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Trabalhe enquanto é tempo, trabalhe enquanto é dia, trabalhe enquanto você pode, porque o Senhor vai te recompensar. Louvado seja Deus. Ele tira 2 dinheiros e está dizendo: olha, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus não vai ficar devendo para ninguém. Você vai ser indenizado, vai ser recompensado. E não pense em indenização como na questão financeira, no faz-me rir, como se diz. Jesus diz assim: olha, levante os olhos de vocês para cima, porque é de lá que vem o socorro. Aí os crentes hoje estão com os olhos na terra. Tudo aqui é temporal. Não coloque as suas expectativas em um pedaço de concreto. Não coloque a sua expectativa em uma lata velha, mas coloque a tua expectativa no céu. Jesus disse: ajuntai para vós outros tesouro no céu, aonde a traça e nem a ferrugem consome. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero te convidar a ajuntar tesouro no céu, na certeza que lá ninguém rouba, mas está guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nos é mais de precioso, que é a nossa vida, está guardada. Quer ver como isto é verdade? Abra a tua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3, e nós vamos encerrar com este versículo. A coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida. Jesus disse: a roupa, a vestimenta não é mais importante do que o corpo. Não é mais importante do que a vida, melhor dizendo. Se você ler o capítulo de número 3 e o versículo de número 3, está escrito, e eu quero que você compreenda
que você precisa trabalhar para o Senhor sem medo. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui é verdadeira. E olha o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite. Versículo de número 2 e 3, para ficar melhor. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem pode receber? Isso é muito maravilhoso, isso é muito glorioso. Sabe por que eu repouso? E sabe por que eu descanso no Senhor? Porque eu sei que eu não vou morrer antes do tempo. Eu sei que os meus dias estão contados pelo Senhor, e nele eu tenho segurança. Eu vou reiterar aqui a mensagem do Caio: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, pois Ele está guardando a tua vida, pois Ele está guardando a tua casa. Quem pode ficar de pé nesta noite junto conosco? Eu quero te convidar nesta noite por um instante a adorar ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Se alguma cantora, irmão Moçoninho, se tiver algum hino para cantar, esse é o momento. Glória a Deus. Continuemos a adorar ao Senhor. O clima é de adoração. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Você tem um Pai, e Ele está aqui. Aleluia. Aleluia! Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te amar. Aleluia. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida é Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida é Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade.
Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Quantos estão chamando pelo nome dele nesta noite? Quantos estão glorificando com verdadeira adoração? Quantos estão buscando a verdade nele? Quantos estão deixando os problemas, entregando a vida para ele? Aleluia. Ele está aqui, ele é teu pai. Ele é o meu pai. Ele sabe de tudo. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Ele não precisa de formalidade para você falar com ele. Ele só quer intimidade. Ele só quer intimidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outra hora, querida, eu estava no mundo também. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor me resgatou. E hoje estou aqui louvando o nome dele. Outra hora eu estava no mundo, mas ele me resgatou. Aleluia. Que você possa reconhecer o Senhor todos os dias. Louvado seja o teu nome. Agradeço a minha oportunidade.